1 Samuel, verso 45 do capítulo 17, diz assim a palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra e pela oportunidade de nós estarmos juntos em Tua casa para ouvirmos agora a Tua voz, que é o grande desejo do nosso coração, ouvir o Senhor falando conosco, não os homens com filosofias e doutrinas humanas, mas aquilo que a palavra de Deus, ministrada pelo Teu Espírito, tem a fazer em nossa vida essa manhã. Palavra da verdade, palavra que liberta, que alimenta o nosso espírito, é essa que precisamos ouvir e te pedimos, fala, Senhor, conosco, tira todo o impedimento, as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos aqui ouçam a Tua voz e usa a minha vida, por graça e misericórdia, dá-me unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amado, esse texto é muito conhecido nas Escrituras, né? A gente escuta falar dessa vitória de Davi, aqueles que estão mais tempo na igreja, talvez desde pequenininhos, né? Na escola bíblica, infantil, todos nós conhecemos bastante isso. Mas eu queria fazer uma reflexão contigo essa manhã. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui hoje somos cristãos. Talvez haja alguma exceção, mas eu creio que a maioria de nós são cristãos. E o que significa ser cristão? Veja, entre tantas coisas, né, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz, tivemos o perdão dos nossos pecados e recebemos de Deus pela graça a salvação que não merecíamos. E aí nos tornamos, então, cristãos, assim nos denominamos. Mas olha o que a Bíblia diz sobre os cristãos. Uma delas está em Romanos, no capítulo 8, no versículo número 37, que também é um verso bem conhecido das Escrituras. Romanos, capítulo 8, no versículo 37, Paulo, falando à igreja, diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estas coisas a que Paulo se refere aqui são as dificuldades, as tribulações, as lutas, não é, que a gente passa, mesmo sendo cristãos. Mas ele diz para os cristãos que mesmo nestas coisas e em todas elas, nós temos uma característica, nós somos mais do que vencedores. Então, isso é uma verdade da palavra de Deus. Assim, a Bíblia nos denomina como cristãos, como pessoas que não são apenas vencedores, mas são mais do que vencedores. Como já disse aqui várias vezes, eu creio que isso se refere ao fato de que a gente não apenas vence, mas a gente vence até quando a gente tem algum tipo de derrota. Nós temos vitórias em Deus, porque Ele nos faz vencedores, como Paulo disse, em todas estas coisas, as tribulações, as dificuldades, as lutas. Mesmo assim, a gente vence. Então, não é como aquele vencedor do mundo que vence porque venceu.
mas a gente vence até quando perde. É isso que eu queria deixar para você como entendimento. Mas se somos vencedores, e o próprio texto diz, temos lutas. Só vence quem está em algum tipo de disputa. Então há uma disputa constante na nossa vida. Paulo diz, e a palavra afirma, que a nossa luta é contra o pecado, a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades. Veja, vários tipos de luta que a Bíblia menciona em relação a nós como cristãos. Então, está posto diante de nós, pela palavra de Deus, que somos vencedores e que temos lutas a enfrentar, temos tribulações contra as quais lutar. Bom, agora, voltando ao texto lá de Davi, o que eu queria confrontar você com essa realidade essa manhã? O texto aqui mostra Davi, aquele homem frágil, né, porque assim a Bíblia o descreve, não é descrito como um homem grande, forte, muito pelo contrário, mas enfrenta um dos maiores homens que já existiram na história, o Golias, conhecido como gigante, e que tinha realmente uma estatura e um porte muito elevado, segundo nos conta a própria Bíblia. E esse homem pequeno e franzino como Davi enfrenta esse gigante. E aí eu chego a uma conclusão. Por que ele enfrentou o gigante? Por quê? Você vai ler o texto, a gente leu só um pedacinho, você vê o desenrolar da história, você vê a atitude de Davi. E aí, irmãos, é nisso que eu queria focar a mensagem hoje. Eu sei que eu sou mais do que vencedor. Espero que você saiba disso também. Mas como é que é a nossa atitude diante dessa verdade? Porque uma coisa é aquilo que a gente sabe, outra coisa é aquilo que a gente põe em prática. Você pode ter muito conhecimento, até bíblico, né? A gente pode ter muito conhecimento bíblico ao longo da vida, mas será que a gente põe em prática aquilo que a gente sabe? Aquilo que está aqui dentro se reflete nos nossos membros, na nossa vida, não é? Então eu sei que eu sou vencedor, mas eu ajo como um vencedor? E aí eu queria que nós olhássemos essa manhã para nós mesmos, não é para olhar para o irmão, para o outro, mas olhar para si mesmo. Como é que está a minha atitude diante da vida? Como é que está a minha postura diante dos problemas? Não é? Como é que eu enfrento os gigantes que chegam diante de mim? E eu creio que muitas vezes a gente tem gigantes para enfrentar. Talvez você esteja enfrentando vários agora, não só um, não é? Mas às vezes tem vários gigantes. Tudo bem, faz parte da vida em todas estas coisas, inclusive nesses gigantes. Mas como é a postura? Como é a atitude que você tem tido diante destes gigantes? E a atitude, ela diz tudo ao nosso respeito. Porque não adianta eu pensar de uma forma e agir de outra. Não adianta eu falar de uma maneira e me comportar de outra. Ou seja, o meu discurso deve ser refletido na minha prática. Nós devemos fazer aquilo que nós falamos, ou pensamos, ou cremos. Então, aquilo que eu creio precisa se refletir na minha vida, na minha maneira de agir e de enfrentar. E aí, primeira reflexão para mim e para você, pensando e falando claramente comigo mesmo, como tem sido a minha atitude diante dos gigantes que eu tenho para enfrentar. Eu creio que esse texto pode me ensinar, através da vida de Davi, a ter uma postura de vencedor, a ter um comportamento de vencedor. Não adianta a Bíblia dizer, em Cristo eu sou mais que vencedor. Não adianta eu repetir isso para mim, não adianta eu botar isso no imã de geladeira, não adianta eu botar um decalque no carro. O que precisa mudar é a minha atitude. Eu sei que eu sou mais que vencedor, mas eu me comporto como alguém assim. E esse comportamento, para mim, é muito bem ilustrado no comportamento de Davi. Veja, Davi, ele era de fato um vencedor. E a origem da sua vitória é a mesma da nossa. Ele foi escolhido por Deus. Você sabia que Davi foi escolhido por Deus? Quem foi que escolheu Davi? Foi Deus. Samuel ficou até em dúvida na hora de ungir. Ele pensou que era Eliabe, que era a maior dos irmãos, ela tinha mais porte, né? Mas Deus disse, não, Samuel, não veja com os olhos, veja como eu penso. O meu escolhido é Davi. Um homem que nem estava na casa, né, foi mandado vir de fora. Então, veja só, ele foi escolhido.
E isso identifica conosco. Jesus também disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Será que você sabe que você foi escolhido por Deus? Às vezes a gente acha, eu me converti. Eu não gosto desse termo também, irmãos. Eu fui convertido pelo poder do Espírito Santo. Ele me convenceu. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, significa que é um trabalho de convencimento. E convencer alguém não é fácil não, irmãos. Ainda mais alguém turrão como nós, teimosos como nós, que achávamos que sabíamos a verdade. Aí veio o Espírito Santo e nos mostrou outra verdade. E ele nos convenceu dessa verdade. Então eu fui escolhido, eu fui convertido por Deus e escolhido por Ele, assim como Davi. Mas agora na minha vida, como é que estão as minhas atitudes diante desse fato? Veja aí, olhando para Davi, eu vejo um grande exemplo de como colocar isso em prática, na verdade, na minha vida. Por que Davi era um homem diferente? Porque, veja, a Bíblia conta aqui algumas histórias, e nesse próprio texto, como eu disse, é muito rico, você pode ler o capítulo inteiro. Ainda no capítulo 17, veja o verso 12. Diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, ou seja, dos 8, ele estava no fim da fila. Quando vão para a guerra, vão os 3 mais velhos. O primogênito, o primeiro, que normalmente naquela cultura era considerado o mais importante, não é? O que recebia a maior parte da herança, eles vão para a guerra. Davi nem para a guerra vai, era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul, diz o verso 14. Então, ele nem na guerra estava. Ou seja, se a gente pensar racionalmente, aquele gigante não era problema dele. Mas ele consegue ser um cara de postura, até trazendo para si problemas que a princípio não parecem dele. Parece que ele chama para ele a responsabilidade. E aí eu penso em mim, como é que eu sou? Eu chamo as minhas responsabilidades ou eu fujo delas? Eu me escondo dos meus gigantes ou eu os enfrento? E eu sou capaz de chamar até coisas que nem a princípio não eram muito a ver comigo. Assim fez Davi, nem na guerra ele estava. Versículo 17 diz: Disse Jessé a Davi, seu filho: leva peste para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos e a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. O pai dele manda que ele então vá levar pão e queijo lá para os irmãos e para o comandante. Ele não vai para a guerra, ele vai a passeio, né? Ele vai numa missão assim bem iFood, né? Levar pão e queijo para os seus irmãos. Fosse hoje, ele pegava a bicicletinha dele, né, botava aquele fardo e ia lá. Então Davi não está nem na guerra, era um simples entregador de pão e queijo. Não estão pensando em colocar uma arma na sua mão, não estão pensando que ele participe. O pai, quando o mandou, não tinha a menor intenção que se ele se envolvesse. É o caçula, não é? Ele falou: só quero saber como estão os seus irmãos. Vai lá, entrega e traz uma prova de que eles estão bem. Você hoje tira uma foto deles para mim, faz uma selfie com eles. Não tinha nada disso, mas ele precisava levar uma prova de que estava tudo bem com os seus irmãos. Ele não era forte, ele não era alto, ele não era um homem de grande porte, não era um homem experiente com armas, nada disso acontecia. Veja, capítulo 16, versículos 6 e 7.
diz: sucedeu que, estando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, como eu citei a você, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O que a Bíblia diz é que o irmão mais velho, esse sim era forte, era de boa aparência, era muito chamativo, e aí Samuel ficou até impressionado com a aparência dele. Mas Deus disse: não veja assim, não se impressione, não veja como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E quem era o homem de coração valente naquela casa? Não era Eliabe, não era o mais velho que estava na guerra. O mais alto, o mais forte, estava lá e levou na cara todos os desaforos de Golias e não foi capaz de fazer nada. Precisava não de força, mas precisava de coração. Por isso, irmãos, você que é cristão, você que é mais que vencedor, como é que está o seu coração? Você tem um coração de vencedor, né? Deus olha o coração. Por isso ele diz: filho, acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Como é que está o nosso coração? É daí que vem a postura, é daí que vem a atitude. Não é da força, não é da pujança, né, da habilidade. Não, a força vem do coração. E o que Deus vê exatamente é o coração. E aí o verso 12 do capítulo 16 vai mostrar exatamente isso. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Olha a descrição: ela era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge, pois este é ele. Davi era o caçulinha bonitinho, ruivinho, né? Olhinho bonitinho, né? Não tem cara de homem brabo, não tem cara de guerreiro, não tem cara, né, de cara brabo, não. É um garoto. Mas é esse que tem o coração que Deus procura. Como nós louvamos hoje, né? O verdadeiro adorador que Deus está procurando. Não é o da aparência, não é o do discurso, mas é o da prática. É aquele que revela o seu coração nas suas atitudes. A boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio de medo só fala de derrota, de coisas que não vão dar certo. Mas um coração cheio de Deus só pode falar de vitórias. E é por isso que a gente vê a atitude de Davi. E aí ele é ungido no versículo 13 do capítulo número 16. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, isso tudo aconteceu na casa de seu pai, na presença de seus irmãos. Está lá ele ungido. E o Espírito Santo agora se apossa dele. Mas na hora da guerra, quem vai? Os 3 mais velhos. Por que não mandou um ungido? Não, porque parece que isso ainda não está claro para a família. Parece que o plano de Deus ainda não está claro. Aquilo que Samuel fez, talvez alguém diga: Samuel está meio velho, deve estar caduco, né? Ele errou, era para ser Eliabe. Mas é isso que a história conta que aconteceu. Mas é por causa desse coração. E aí eu pergunto mais uma vez como está o nosso coração. É que ele tinha postura de vencedor. E aí eu pergunto para mim, para você, como é que anda a nossa postura diante dos embates, diante das ameaças. Porque todo mundo é brabo quando o inimigo está longe. Né? Tá viu? Pela internet todo mundo é brabo, porque está longe. Quero ver dizer na cara, né? Quero ver chegar a 10 centímetros e falar, o que às vezes a gente fala pela internet, né? Onde está a braveza? Mas Davi, ele tem essa postura. E no exército de Israel, sabe quem está no exército de Israel? Vou dizer uma coisa boa para você: os israelitas. E os israelitas são o povo escolhido de Deus. Igual Davi, igual eu, igual você, escolhido do Senhor. Mas no exército de Israel não havia alguém com um coração
de Davi. Não havia alguém que trouxesse para a prática aquilo que sabe a seu próprio respeito, porque Deus lhe revelou. Ele foi ungido pelo Senhor. Então, não havia alguém no exército de Israel com a postura de vencedor. E, amados, isso acontece entre nós. Nós somos uma igreja com vários cristãos aqui, com vários escolhidos, com vários ungidos pelo Senhor. Mas como anda a nossa postura pessoal diante dos gigantes que a vida nos apresenta? Como é que anda isso? Como é que na prática a gente faz, a gente reage? No discurso é uma coisa, mas quando o gigante está a poucos metros de distância, como é que a gente age? E há muita gente entre nós que tem a postura exatamente contrária ao que era a postura de Davi. O que dizem? É como aqueles 10 espias, né? Que voltaram de espiar a terra. Foram 12. Mas 10 voltam trazendo só o negativo da terra. Reconheciam até que tinha coisas boas, mas viam mais as dificuldades. Apenas 2, Josué e Caleb, tinham a certeza da vitória, porque atribuíam a Deus o que iria acontecer. Deus nos dará essa terra. Mas nós, como somos na prática, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente acha que o gigante é muito grande. Capítulo 17, do versículo 4 ao 7, diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso aqui é quase 2,70 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Ao descrever Golias aqui, a Bíblia coloca aqui um verdadeiro monstro homem, né? Pela altura, pelo peso do equipamento que ele carregava, devia ter o peso de Davi, só naquela lança. É como se ele lançasse um Davi, assim. A Bíblia descreve como é que era esse homem. E aí, irmãos, quando a gente prega sobre isso, talvez algum irmão pense assim: ah, pastor, você está falando isso aí, mas você não sabe o tamanho do meu problema. Você não sabe o tamanho do meu Golias. E talvez você descreva para mim um Golias maior do que esse aqui. Não é? Dizendo, não, o meu é maior, o meu é mais pesado, o meu é mais alto, o meu é mais poderoso. Mas, repito, a gente está só olhando para o Golias. E a gente não está olhando para o Deus a quem Golias afronta. E uma coisa que eu tenho que entender, se eu sou de Deus, se eu fui escolhido por Deus, quem vai contra mim vai contra Deus. Paulo perseguia a igreja, e quando Deus teve um encontro com ele, quando Jesus, o derrubou ali do cavalo, ele disse para Paulo: Paulo, por que me persegues? Ele não tinha ideia que ele estava perseguindo Jesus. Para ele estava perseguindo cristãos. Mas quem persegue cristão, automaticamente persegue Jesus. Quem luta contra mim, luta contra Deus. E Davi vai dizer isso aqui, daqui a pouco nós vamos ver. Então o Golias, que talvez você ache grande demais, tem feito a mesma coisa que este aqui. No verso 10, diz assim: Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ele assumidamente dizia assim: eu estou afrontando vocês. E às vezes nós somos afrontados, irmãos, por lutas, por pessoas, por problemas. Mas lembre, a nossa luta não é contra pessoas, mas o Espírito que está nelas. Entende isso? E problemas vêm, lutas vêm e nos afrontam. E a Bíblia diz no verso 16, olha: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Não afrontou só uma vez. Ele, além de afrontar, ele voltava. Afrontava de manhã, voltava de tarde.
Afrontava hoje, voltava amanhã, depois de amanhã, 40 dias, afrontando de manhã e de tarde. 40 dias de vergonha daquele homem xingando, falando, e ninguém era capaz de reagir ao que ele dizia. E aí, a gente sabe por quê na própria Bíblia. Versículo 11, diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O medo foi o que tomou conta. Pastor, o que você quer dizer? Cristão não tem medo? Irmãos, cristão pode ter medo, sim. E até, a gente já disse aqui, o medo até livra a gente de algumas coisas, né? Às vezes o medo é bom. Eu só não posso me deixar dominar pelo medo. Porque a Bíblia que eu leio diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, medo, ele pode chegar, ele pode passar, ele pode tentar dominar, mas ele não pode acovardar a gente. E o que aconteceu é que Saul, o rei, e todo o exército temeram muito. E porque temeram muito, eram incapazes sequer de dar uma resposta. Eu imagino aqueles homens ouvindo aquele filisteu todo dia de manhã e de tarde, dizendo as mesmas palavras, e eles ali fazendo de conta que não era com eles, virando para o lado. Está ouvindo alguma coisa? Não, vamos continuar aqui jogando baralho, né? Fazer de conta que isso não está acontecendo. Fazer de conta que o problema não existe não faz ele desaparecer, ele continua lá. Problemas precisam ser enfrentados e não fugirmos deles. E o medo não vai produzir nada, apenas aprisionamento, e foi o que aconteceu. Veja no verso 24, a mesma coisa é dita. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ele chegava lá pertinho das fileiras, e aí os que estavam na frente iam para trás, fugiam. Lá vem ele de novo, xingar a gente. Já não aguento mais, e iam embora. Porque estavam cheios de medo. E aí chegou o rapaz, chegou o entregador do iFood, com pão, com queijo, chegou lá, e aí começou a se inteirar do que estava acontecendo. Que negócio é esse aí? De manhã e de tarde, tem esse cara aí, e ele chega aí e xinga todo mundo. É isso mesmo que está acontecendo? É assim mesmo que vai ficar essa história? Passou 40, vai chegar a 80, quantos dias mais vai durar essa afronta? E ele então fica curioso com aquilo, mas aí começa a se manifestar o coração de Davi. O que a Bíblia diz mesmo sobre ele, irmãos? O homem segundo o coração de Deus. Lembra do que Deus disse a Samuel? Deus não vê como vê o homem a aparência, o exterior, Deus vê o coração. E Deus já via ali em Davi o coração igual ao dele. O coração de adorador. E ali Davi então começa a mudar a história daquele momento. E como é que a gente começa a mudar a história? Começa com a atitude do pensamento. O que eu penso vai definir o que eu sou. Aquilo que passa e permanece na minha cabeça vai definir as minhas atitudes. Veja o que diz o versículo número 26 de 1 Samuel 17. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha o pensamento dele. O pensamento dele é simples. Ele diz: esse exército aqui não é o exército de Saul. Esse povo aqui não é um povo qualquer. Isso aqui é todo mundo escolhido por Deus. Isso aqui é o exército de Israel, que Deus já deu vitórias desde a história de Israel até agora. Esse exército é o exército do Deus vivo. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos dos Deus vivos? E aí ele começa a dizer: vem cá, o que vai ganhar o cara que define isso aí? Ele já começou a se achar o cara, a resposta para esse problema. E ele não se abate. Veja, e quando ele diz isso,
O que fazem, né, com a palavra daquele jovem abusado, né? Os próprios irmãos, versículo 28 diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste daqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Perguntar não ofende. O que Eliabe fez, irmãos? Ele ficou com raiva, com ira. E isso aqui sempre me lembra o seguinte: às vezes, quando nós estamos na igreja, somos cristãos, escolhidos, mais que vencedores, tal. E aí a gente fala para o irmão a nossa expectativa em Deus, né? Do que a gente crê. E aquele outro irmão, que é cheio de medo, né? Cheio de trava, ele, ao invés de ficar feliz com a gente, ele fica com raiva da gente. Acontece isso? Acontece. O que aconteceu com Davi, acontece com a gente. A nossa fé, às vezes, provoca raiva no outro, que é irmão. Veja, Eliabe ficou irado. Quem você pensa que é para falar desse jeito? Presunçoso que você é. Não, eu só creio em Deus. Só isso. Perguntar não ofende. Você não crê, não? Você não acredita, não? Você não tem fé, não? E aí, Davi, por causa desse pensamento, dessa atitude, dessa maneira de encarar. Veja, a cena é a mesma, é como a cena que os espias viram. Um encara de um jeito, outro encara de outro. A cena é a mesma, uma guerra, um homem afrontando a gente, e o que vê a maioria? Estamos roubados, estamos perdidos. E o que vê Davi? Ele está afrontando não a mim, não ao rei, mas a Deus. Então Deus vai fazer alguma coisa em relação a isso. Essa é a diferença básica entre as duas visões. A cena é a mesma. Aí eu pergunto, como é que a gente vê as nossas cenas aí, os nossos problemas? A gente vê assim também, olha e diz: tá tudo ruim, só tende a piorar. Isso aí é causa perdida, isso aí não dá, esse gigante é grande demais, muito forte, muito poderoso, não vai dar para mim. Como é que a gente vê? E aí, mais do que ver, mais do que ter uma visão correta, a visão correta provocou em Davi a atitude correta. E aí a atitude que ele tem está no verso número 32. Veja, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha aí. Ele diz assim: olha, ninguém precisa desmaiar o coração. Eu vou lá e vou resolver isso aí. Aí Saul deve ter rido nessa hora, né? O cara não está nem na guerra. Você nem soldado é, você não fez treinamento, você não sabe manusear uma arma. Mas eu não preciso nada disso, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Eu sei quem é o dono de tudo. Então eu não preciso disso. E aí Davi simplesmente, com essa atitude, ele se dispõe a comprar uma briga que a princípio não é dele. Mas ele sabe que é dele. Eu sou do povo. Se é contra o meu povo, é contra mim. Se é contra o meu Deus, é contra mim. Então eu sei que Deus fará alguma coisa. E outra coisa importante a lembrar também é que uma das motivações de Davi, além da sua fé inabalável em Deus, foi a sua memória. Lá em Lamentações de Jeremias está escrito que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez você precise lembrar de coisas que te deem esperança. Quando você está diante dos teus gigantes, talvez precise mudar um pouco o teu pensamento. Do que você lembra, das derrotas ou das vitórias? Davi foi alimentado pelas suas lembranças de vitória. No versículo 34 ele diz:
Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro de sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Ele lembrou, olha, Deus me dá vitória, eu estou acostumado com as vitórias de Deus. Eu já enfrentei coisas maiores do que eu, animais perigosos, e Deus me deu vitória, porque vai falhar agora? E veja, quando eu lutava por uma causa que era minha, para defender uma ovelha que era minha. Agora eu vou lutar uma causa que é de Deus, para defender os exércitos dos Deus vivos. Como é que isso vai dar errado? Não tem como dar errado. Mas será que nós somos capazes de pensar assim? Esse é o X da questão aqui, meus irmãos. Uma coisa é a Bíblia dizer, eu dizer para você e para mim, mas na hora que o gigante vier, eu sou capaz de pensar naquilo que é bom, lembrar das lutas e vitórias que eu já tive, dos milagres que Deus já fez na minha vida. Será que Deus não fez nenhum na sua? É impossível, irmão. Pensa aí, traz à memória o que pode te dar esperança. Traz à memória as lutas que você já teve, as vitórias que você já teve sem saber como. Então traz isso à memória e que isso alimente você para a atitude que é necessária. A atitude do enfrentamento e não da fuga. E aí Davi se coloca ali, não depende de mais nada, ele só depende de Deus. E veja, é interessante o verso 38 que diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça, cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais tinha usado, nunca botei um uniforme desse. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Parecia um homem de lata, né? E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia, e a saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Saul até tentou ajudar, né? Vou botar aí a armadura para ver se ele não te machuca demais, para ver se pelo menos sobra alguma coisa de você, Davi. Vou botar uma proteção. Botou, Davi não conseguia nem andar. Ele disse: não, isso não é para mim não. Eu vou com aquilo que eu tenho mesmo. Porque na verdade eu sei que não é o meu preparo, não são as armas que eu carrego, não são as roupas que eu uso que vão me dar a vitória. Quem vai me dar a vitória é o Deus a quem eu sirvo e em quem eu creio. É nele que eu creio, que eu confio, e a vitória virá dele. Então não preciso de nada disso. Ele vai da forma mais impensável de todas. Como é que ele vai para a guerra? Assim, como eu e você aqui. Sem roupa nenhuma de preparo, sem nenhuma proteção, nada. Sem nenhuma arma. Alguma pedra e uma atiradora, uma funda, né? Que na verdade é para rodar. É isso que ele vai levar. Vai levar o quê? Nada. Tanto que quando ele chega diante do filisteu, o filisteu já quase morreu, mas de rir, né? O gigante olha para aquilo ali e diz assim: que negócio é esse? Isso é alguma brincadeira comigo? E aí o verso 41 diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. É um garotinho, veio aqui, olha só, sem nenhuma armadura, sem nenhuma lança, sem nenhum escudo, sem nada. Que negócio é esse? Aí diz o filisteu: sou eu algum cão para você vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ele zombou, ele afrontou. Antes ele afrontava todo o exército de Israel, agora ele está afrontando diretamente a Davi.
Ele está ali dizendo as verdades dele na cara de Davi. Mas Davi não se importa. E aqui há outra lição para mim e para você. Às vezes a gente desanima com as afrontas que a gente recebe. Irmãos, não se deixe afrontar, não se deixe desanimar porque alguém te afrontou, te desqualificou, te humilhou, disse que você não valia nada, disse que você não tem condição nenhuma. Não se deixe perturbar com isso. Quem é o Deus em quem você tem crido? Ele não se importa. E por quê? Verso 45, aí chegamos aonde nós começamos a ler. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, temo uma arma melhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A minha arma é melhor. Davi diz para ele, na cara dele: olha, você vem todo preparado, mas eu venho com a melhor arma de todas. Eu venho com Deus, o Senhor dos exércitos a quem você tem afrontado. Eu venho com aquele a quem você tem ofendido com o seu procedimento. Em outras palavras, diz assim: olha, você está roubado, sabe? Você está perdido, porque não é Davi que você vai enfrentar. Você vai enfrentar o Senhor. E aí o verso 46 diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que Davi é bom. Está escrito isso aí? Não. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso é o que é o bom. Não sou eu que vou ficar famoso. Quem vai ficar famoso é Deus. Deus existe em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não é que Davi salva. Quem salva é o Senhor. Porque do Senhor é a guerra. Esse é o ponto-chave principal aqui, irmãos. Essa guerra, antes de ser minha, é do Senhor. Este inimigo, antes de me afrontar, afronta a Deus. Se eu sou de Deus. Não se anime, não. Se eu sou de Deus, essa guerra é de Deus. Essa afronta é contra Deus. Porque foi Deus que me chamou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me ungiu, foi Ele que me separou. Então, essa guerra é contra Deus. Do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. E aí, sabe o que Ele vai fazer para completar a lição que eu quero deixar para nós essa manhã? Além de pensar certo, além de lembrar certo, além de ter o coração, além de ter tudo isso que eu disse a você, Ele vai na atitude agora. Ele se dispôs, Ele foi, Ele se despiu de todas as armaduras, se colocou lá, mas é agora que ele toma uma das principais ações surpreendentes aqui. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. O esperado é que ele corresse para longe do filisteu, mas ele corre de encontro. O filisteu dá um passo na sua direção e ele dá uma corrida na direção do gigante. Isso é abuso? Não. Isso é fé. Isso é postura de vencedor. Eu não fujo dos meus problemas. Eu os enfrento de frente. Eu não fico esperando ele ir embora. Eu corro para apressá-lo. Eu corro para o confronto, para resolver logo. Atitude, irmão. Aprenda isso. Todo problema do qual você se esconde tende a crescer, tende a se avolumar na sua frente. Todo medo que você não trata tende a aumentar. Nós sentimos o pânico durante a pandemia, porque o medo dominou os corações. Todo medo que eu deixo e não faço nada, não o enfrento, ele aumenta cada vez mais diante de mim. Então, é para enfrentar.
Não é para fugir, pelo contrário, é para correr na direção do inimigo. Por quê? Sou abusado? Não. Porque eu sei que está ganho. Porque eu sei que Deus vai me entregar. Porque eu sei que não é contra mim, a guerra é do Senhor. Essa é a grande diferença que nós cristãos temos que adotar como um padrão na nossa vida de postura, de ação, irmãos. Não adianta a Bíblia dizer, eu botar na geladeira, em Cristo sou mais do que vencedor, se eu não viver como alguém que enfrenta medos, como alguém que enfrenta gigantes, como alguém que dá a cara à tapa e que vai para a linha de frente e que enfrenta e que luta e que sabe que vai vencer. E é por isso que a história termina do jeito que termina no verso 49 e 50. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Olha o verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, a Bíblia enfatiza. Não foi uma espada para que a glória não fosse de Davi. Foi o impensado, uma pedra, uma pedrinha na testa do gigante. Não é Deus, não é Davi, é Deus, não é Davi. Não é a sua força, não é a sua habilidade, é Deus agindo. E é tudo que o Senhor deseja que a gente aprenda nesse momento. Agir como vencedor. Pensar como vencedor. Lembrar como vencedor. Trazer à memória o que dá esperança. Ter o coração valente. Ter o coração ousado. O coração segundo o coração de Deus. É só isso, irmãos. Aí a gente vai vencer. Vai vir problema? Vai. Vai vir gigante? Vai. O gigante é grande, feio? É. Mas a guerra é do Senhor. Então, não há como eu perder. Eu preciso então ter essa atitude. Faça uma reflexão sobre isso. E pense como é que eu tenho agido ao longo da minha vida, como é que eu tenho atitudes diante dos meus problemas. Faz essa reflexão e diz, eu vou mudar a partir de hoje. A partir de hoje eu aprendi com Davi a crer e a confiar no Deus em quem eu sirvo e eu vou enfrentar os meus problemas. Eu vou enfrentá-los frontalmente e as coisas vão mudar. Aprenda isso, em nome de Jesus. Oremos. Pai, eu quero te pedir essa manhã que a Tua palavra sirva de inspiração para cada um de nós, para que a gente possa aprender com ela, ter esperança nela, Pai. A atitude que ela nos ensina, porque as lutas são reais, os gigantes são reais, eles sempre nos afrontam, Pai. Teu povo sempre foi afrontado, nós sempre seremos afrontados, mas não derrotados, mas não derrubados, porque o Senhor está conosco. O Senhor é por nós. Quem será contra nós? Coloca essa verdade no coração do teu filho e da tua filha, Pai, para que o enfrentamento comece hoje, para que a postura comece hoje. Tira a postura de derrotado desse irmão, dessa irmã. Tira a postura de olhar só o pior, de ver o pior das coisas. Pai, em nome de Jesus, cuida do teu povo essa manhã e coloca em nós uma porção desse Espírito, Pai, de vencedores, como a tua palavra nos designa. Em nome de Jesus, que a gente viva como vencedor, com postura de vencedor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, o teu povo. Amém. Graças a Deus.